Nós aqui do Jornal da Manhã, que os senhores acompanham com tanta atenção, que é orgulho para nós todos aqui, somos jornalistas de rádio e radialistas. Tudo que ameace atingir a nossa profissão e o nosso veículo realmente machuca. E a gente vai para cima. Eis aqui uma matéria de Marcelo Matos. E o setor de radiodifusão está mobilizado e pode ter um dia decisivo contra projeto de lei do Senado que prevê o aumento da potência das rádios comunitárias. Essa proposta é de autoria do senador Hélio José do PROS do Distrito Federal e também altera a quantidade de canais designados para o segmento. E apesar do parecer técnico contrário da Anatel, o texto foi debatido em menos de 10 minutos na Comissão de Ciência e Tecnologia no dia 24 de abril. E após intensa pressão de dezenas de radiodifusores, os senadores podem votar hoje um requerimento que pede a maior discussão sobre esse assunto. E sobre esse assunto nós vamos conversar com Cristiano Lobato Flores, que é o diretor-geral da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, a ABERT. Cristiano, bom dia. Bom dia, Marcelo. Prazer em falar com você e com os ouvintes da Jovem Pan. Prazer é nosso. Cristiano, então é um dia decisivo. Qual será a amplitude de fato desse projeto? Olha, Marcelo, nós estamos aguardando realmente se o projeto será deliberado pelo plenário do Senado, né? Ele consta como item de pauta. E como você bem colocou, esse projeto tem um objeto de aumento da cobertura das rádios comunitárias de 25 watts, né, a potência que é atual, para 300 watts, e a designação não mais de um canal, que hoje é o previsto em lei, e sim 3. Quais são os efeitos desse projeto de lei? Ele literalmente transforma essas emissoras em emissoras comerciais. Por quê? Um raio de cobertura aí de 300 watts, nós estamos falando algo em torno de 50 quilômetros quadrados. Isso é praticamente uma emissora classe C FM comercial. Então a nossa resignação, a nossa contrariedade a esse projeto é porque ele cria um desvio de finalidade, porque em nosso setor nós temos as emissoras comunitárias, que são pequenas emissoras, outorgadas gratuitamente pelo poder público, associações sem fins lucrativos e que devem atender o interesse daquela pequena comunidade e deve ser custeada por essa comunidade, inclusive. Por outro lado, você tem as emissoras comerciais, que participam de um processo licitatório, que pagam pela outorga e também desenvolvem uma atividade econômica profissional, com recolhimento de tributos, previdenciários e todos os outros encargos como uma empresa, como uma atividade econômica. Então essa é a principal insurgência da ABERT e que nós contamos, obviamente, com a sensibilidade dos senadores para que esse projeto seja mais debatido pelo Senado. Então, a ideia é que não haja votação nesta terça-feira, que haja, claro, que ele possa tramitar por outras comissões e até por conhecimento dos senadores. Não tenha dúvida. Você sabe que antes da votação do mérito do projeto serão apreciados 2 requerimentos, né, que solicitam que o projeto seja rediscutido ou discutido por algumas comissões temáticas. Você tem discussões sobre a constitucionalidade desse projeto. E esse projeto não passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, para nós, é mandamental que esse projeto passe pela Comissão de Constituição e Justiça, porque, na nossa opinião, este projeto, na medida que cria uma equivalência entre a rádio comercial e a comunitária, ele é inconstitucional. Outra questão está em discussão também no Senado, a publicidade, ou seja, maior potência e possibilidade da venda de publicidade também. Exatamente, você teria aí a conjugação de 2 elementos que literalmente equiparariam uma rádio comunitária a uma rádio comercial, que é uma potência equivalente e a possibilidade de veiculação de publicidade, ou seja, as emissoras comerciais, como pagam a outorga e como desenvolvem uma atividade econômica, elas são remuneradas única e exclusivamente por meio de anúncios publicitários. As comunitárias, como têm outra finalidade constitucional, que é prestar um serviço quase que amador, mas no melhor sentido que a palavra pode empregar, aquela localidade, ou seja, ela é muito localizada, ela deve ser custeada por meio das pessoas, né,
que ali convivem, até por aqueles estabelecimentos, por meio de patrocínio, inclusive, mas nunca por meio de publicidade comercial. É por isso que nós entendemos que há um desvio de finalidade destes dois projetos, o que tornam ambos inconstitucionais. E no caso da publicidade, ainda está na comissão passou pela CCJ, está na Comissão de Ciência e Tecnologia, né? Exatamente, a mesma comissão que aprovou o aumento de potência. Nós entendemos que esse projeto demanda um debate sério por parte dos senadores, inclusive com chamamento de audiência pública, com participação não só do poder público, Marcelo, mas também dos setores atingidos. O maior receio é o enfraquecimento econômico dos veículos de comunicação, especialmente num período eleitoral. Isso não é razoável. Isso imprescinde de um debate público e principalmente, que sejam ouvidos setores impactados e o poder público. Como você bem já disse, em relação ao aumento de potência, por exemplo, há um parecer contrário da Agência Nacional de Telecomunicações, que é o órgão competente pelo gerenciamento do espectro. Por outro lado, em alguns debates públicos que já houve na Câmara, nós já tivemos posições contrárias ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações em relação a esses dois projetos também, ou seja, não há o apoiamento do próprio poder público, do governo, em relação a essas medidas, porque elas são sabidamente contrárias a toda a política pública que vem sendo desenvolvida por parte do governo federal e que prejudicam o setor como um todo. Tá legal, Cristiano. Nós vamos, claro, acompanhar essa votação nesta terça-feira, se de fato ela acontecer, e também todos os desdobramentos. Nós conversamos com o diretor-geral da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, a ABERT, o Cristiano Lobato Flores, trazendo essas informações. Cristiano, muito obrigado, bom dia ao senhor. Muito obrigado, até a próxima. A grande pergunta é saber o que o presidente do Senado quer com esse projeto. Eu já passei esses números aqui, mas é sempre bom repetir. Em 2001, o Brasil tinha 1.001 outorgas de rádios comunitárias. Em 2012, o número chegou a 4.504 outorgas. O serviço criado em 98, apenas 1.000 outorgas foram concedidas fora dos governos do PT. O PT concedeu 3.844 outorgas nesse período. E nos últimos 10 anos, as autorizações dadas pelo governo estimularam o uso das rádios comunitárias como instrumento político e até de forma criminosa, como para o tráfico de drogas nas comunidades mais pobres. Por que será que o presidente Eunício está propondo essa matéria, hein, professor? Ele poderia não colocar isso em pauta. É estranho o Eunício Oliveira colocar isso no ano eleitoral. Nós estamos no ano eleitoral. Esse senador Hélio José suplente do atual governador Roberto Hollenberg e tal. Rodrigo Hollenberg. Perdão. Rodrigo Hollenberg foi eleito lá em 2010 e tal. O governador foi eleito, em 2014 foi eleito governador, ele assumiu suplente. Esse senhor tem uma vida, se a gente fosse mexer nesse senhor Hélio José, bem problemático. Já mudou de inúmeros partidos políticos e tal, né? Já acusado de pedofilia, coisas boas, viu? E é senador. E aí tentou ser candidato lá como deputado distrital, teve uma votação ínfima, né? E as suas ligações sempre são as piores possíveis. Mas o que chama atenção não é esse Hélio José fazer isso. Isso, de uma pessoa como essa, a gente só pode esperar isso. É porque o Eunício Oliveira está pautando esse assunto. Ele poderia não pautar, não havia razão nenhuma, não é urgência urgentíssima, não há nenhuma razão. E por fim, você deu uns dados que são preocupantíssimos, né? O PT, é quase 75%, né, das concessões atuais foram dadas pelo PT. Entre 4.000 e tanto, 3.000 e tanto do PT, né? É um negócio assim absurdo. E aí é um projeto político do PT. Lembrar que Paulo Bernardo foi ministro das Comunicações do PT, acusado de corrupção. Claro, uma tentativa de controle, e sabe da importância do rádio, da importância política do rádio e do contato do rádio com todas as classes sociais, que o rádio transcende as classes sociais, né? Então é um intuito claramente político. Agora, o que chama atenção, volto a insistir, por que o Eunício Oliveira vai pautar esse assunto? Absolutamente desnecessário, não é uma questão demandada pela sociedade. Tem interesses escusos aí, Muito, eu vou fechar o jornal com este assunto, que é um assunto muito importante, não apenas para nós radialistas, não, mas para a sociedade brasileira. Os senhores sabem da importância do rádio. Algumas vezes, em alguns avanços tecnológicos, se afirmou que o rádio ia sumir.
Quando veio a televisão, o rádio acabou. Porque, na verdade, a televisão chegou e os maiores artistas do rádio, evidentemente, foram para a televisão. O rádio se esvaziou. Mas imediatamente ele pegou seu caminho, que é o da prestação de serviço. Hoje, fundamentalmente, o rádio, a não ser os rádios religiosos e pertencentes a políticos, o rádio normal, o rádio comercial, presta serviço. Na tarde a gente quer informar o trânsito, de manhã quer informar o trânsito, fim de semana quer informar o tempo. Quer dizer, coisas que interessam aos nossos ouvintes. É o nosso trabalho, é o nosso destino e é a glória do rádio moderno. Quando chegou agora a internet, agora acabou. A rede social dominou, o rádio está no fim. A Jovem Pan é ouvida hoje no mundo inteiro. No mundo inteiro. E assistida também, né? E assistida também agora no mundo inteiro. Foi o contrário. O rádio e a internet se uniram e o alcance do rádio extravasa todas as fronteiras do universo, inclusive em países onde a comunicação é proibida. Também nesses países. Sem dúvida, a comunicação vai invadir os países que impedem o acesso à internet, inclusive através do rádio. Não vamos esquecer que na Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill e o de Gaulle, principalmente Charles de Gaulle, falava pelo rádio com a resistência francesa. E vai por aí. Quando houve o apagão, de repente tudo apagou. O elevador parou de funcionar, as luzes se apagaram nos escritórios, foi os radinhos a pilha que voltou a funcionar para informar a sociedade o que é que estava acontecendo. Em razão dessa importância do rádio para a sociedade, é que nós estamos nos debatendo. Porque não é para a Jovem Pan. A Jovem Pan tem uma liderança, uma audiência. As rádios das cidades do interior são emissoras voltadas para a programação da cultura local. E a agressão a esse tipo de empresa pode danificar a cultura local, sem contar que o prefixo da rádio comunitária, que era chamada de rádio pirata, na verdade, deram um nome bonito para a rádio comunitária. Tudo bem, diversificar, pulverizar a comunicação é bom, mas no limite do antigo serviço de alto-falantes naquela pequena comunidade. Não além disso, porque é o poder que detém, é o Estado que detém o poder de dar a autorização. E essa autorização pode ser dada num determinado momento, por exemplo, para o PCC. E como é que fica?